não, merece profunda reflexão. O projeto ainda não deu entrada. Quando der entrada, vai haver tempo, né, da sociedade promover esse debate e aquilo que for o sentimento majoritário prevalecerá. Então, vamos falar de política. O senhor, líder do PSDB, o PSDB se prepara para uma eleição em nível nacional importante, vai disputar a presidência da República com certamente o governador de São Paulo versus a ministra Dilma. No Rio, como fica o PSDB? O PSDB já definiu que apoiará a candidatura de Gabeira, Gabeira será candidato. Como é que está o entendimento para a formação da chapa majoritária, as candidaturas ao Senado, enfim, que tipo de composição vocês farão e com quem vocês se apresentarão no palanque de 2010? Olha, o Ricardo Bruno, o momento político é muito interessante. Nós vamos ter uma eleição presidencial estratégica para o PSDB. Né? Nós vamos ter a candidatura do governador José Serra e o PD vai ter a candidatura da Dilma. E tem também a candidatura da Marina e, quiçá, a candidatura do Ciro Gomes. São os candidatos que estão apresentados. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro um empenho total no sentido que o Serra seja vitorioso nas urnas. E, para isso, nós precisamos ter um campo de oposição claro no Rio de Janeiro. E exatamente essa aliança que nós estamos tentando promover entre PSDB, PPS, DEM e PV é para fazer esse campo de oposição. Mas esse campo de oposição não faz com que o governador Serra tenha só meio palanque no Rio, porque a outra metade será de Marina? Vamos lá. Mas para quem não tem... Deixa eu continuar, para você entender. Esse campo de oposição é oposição ao governo federal e oposição ao governo do Estado. E, ao mesmo tempo, tirando do eleitor fluminense, que quer uma terceira via, o dilema de ter que votar no candidato do PMDB 1 ou no candidato do PMDB 2. Isto é, né, os dois candidatos que se apresentam hoje. Então, esse campo de oposição tem um nome que pode unificá-lo, que chama-se Fernando Gabeira. E esse nome que pode unificá-lo já veio publicamente dizer que aceita ser candidato a governador. Então, nós estamos num caminho de entendimento para ver se logo depois do Carnaval tudo isso e as candidaturas ao Senado. Acertado. O ex-prefeito César Maia já disse que quer ser candidato. O DEM está lançando a candidatura do ex-prefeito César Maia para o Senado. Né? Mas os outros partidos precisam conversar sobre o que querem nessa aliança. O PV fala na vereadora Aspasia Camargo. O PV, através do vereador presidente do PV, Alfredo Sirquis, está lançando a candidatura da Aspasia Camargo. O PSDB, né, provavelmente dará o vice para o Gabeira, se tudo isso se concretizar. Né? O PPS, possivelmente, quererá lançar um candidato ao Senado. Então, há que se conversar isso tudo. Nós estamos com 2 minutos, eu preciso saber agora a opinião do deputado Rodrigo Neves sobre a situação da Associação Estadual. Como é que o PT está vendo a Associação Estadual no Rio? Como é que está a negociação dentro do PT entre Benedito e Lindbergh? Há uma guerra de força ali dentro para a disputa da vaga ao Senado. E como é que o senhor está vendo a composição do PT com o governador Sérgio Cabral para garantir a reeleição do governador Sérgio Cabral? Qual é a análise que o senhor faz e que tipo de dificuldade o senhor acha que o PT pode encontrar para fechar esse grande entendimento e marchar unido com o PMDB nas urnas em 2010? Olha, Ricardo, nós tivemos agora o processo de eleições diretas no PT. O PT é o único partido político brasileiro que promove eleições diretas para a sua direção. Mais de 500 mil militantes participaram dessa escolha. E aqui no Rio de Janeiro, nós acreditamos que o Rio de Janeiro é um estado que está se recuperando, graças à parceria do governador Sérgio Cabral com o governo do presidente Lula, governo federal, governo do estado, promovendo o processo de desenvolvimento do Rio, conquistamos as Olimpíadas. Temos ainda desafios a vencer, como é a questão da política de transporte, de habitação, ampliar o conteúdo social das UPPs nas favelas do Rio de Janeiro para que as políticas sociais estejam presentes. Portanto, temos um desafio pela frente.
E para vencermos esse desafio, nós acreditamos na necessidade de consolidar, né, as conquistas que tivemos dessa parceria do governador Sérgio Cabral com o presidente Lula. E, evidentemente, isso é muito importante para o projeto estratégico do PT para o país, que é consolidar as mudanças do Brasil que o presidente Lula iniciou com o forte palanque da ministra Dilma. Então, eu acredito que, diferentemente do palanque adversário, nós estamos com menos problemas na medida em que o prefeito Lindbergh, que vinha pleiteando a sua candidatura ao governo do Estado, no início desse ano, agora, há poucos dias, anunciou a sua intenção de apoiar o governador Sérgio Cabral e participar da chapa majoritária como candidato a senador. Então, o nosso palanque está bem encaminhado. Interna na ocupação dessa vaga, na realidade, entre Benedito e Lindbergh, isso não está definido. Isso não, ao contrário, há uma guerra interna no partido. Isso vai ser definido nos próximos dias, né? Nós vamos ter agora, em fevereiro, o encontro nacional do PT, o encontro estadual do PT. São dois quadros muito importantes para o povo do Rio de Janeiro. Benedita, uma liderança popular, e o Lindbergh, uma liderança em ascensão, uma cara nova, um prefeito que liderou vitórias importantes do PT na Baixada. Portanto, essa decisão vai ser tomada, espero eu, através de um diálogo, de um entendimento, mas se não for, eu acho que a militância do PT vai escolher o melhor candidato, né? Eu tenho uma relação com o prefeito Lindbergh de muitos anos, foi líder estudantil comigo, lideramos o movimento estudantil aqui no Rio, e a Benedita, inclusive, é da minha própria corrente. Mas o nosso palanque no Rio de Janeiro, do campo de centro-esquerda, está realmente caminhando bem. Quero agradecer a sua presença aqui no Jogo do Poder, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter comparecido. Obrigado, Ricardo. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pelo debate. Eu quero agradecer também a presença do deputado Luiz Paulo. Obrigado por ter comparecido, por ter dito sim ao nosso convite. Espero que volte outras vezes. Certamente, eu que agradeço, Ricardo Bruno, e fiquei aqui muito honrado também de debater com o deputado Rodrigo Neves. Obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Eu espero você. Muito obrigado pela audiência e até lá.